Graça e paz, igreja. Boa noite, mulheres lindas de Jesus. Que alegria estar aqui com vocês. Podem se sentar. Como a pastora já apresentou aqui, meu nome é Camila. Eu sou da Igreja Batista Pedra Viva, lá de Interlagos. Sou professora de teologia e trabalho dou aula de escola bíblica na minha igreja e trabalho como International Advisor. Como que eu falo isso em português? Ajudante acadêmica em uma faculdade no Texas, nos Estados Unidos, uma faculdade de teologia, chamada Grace School of Theology. Isso é milagre de Deus, tudo isso é pela misericórdia e bondade de Deus, porque eu tenho TDAH, muita dificuldade de concentração. Então, cada vez que eu leio, aprendo e ensino, é uma prova viva de que Deus é bom e Ele ainda opera milagres. Amém? Quero convidar vocês, minhas irmãs, a abrirem comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler o texto da conferência, que é do versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amei essa igreja. Amei estar aqui com vocês. Um lugar cheio da presença de Deus, cheio de amor, de atitude de Jesus nas pessoas aqui. Que privilégio vocês têm de ter esse lugar aqui para congregar. Que gostoso. Deus abençoe vocês, viu? Vamos lá? Lucas 10, 38. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. A Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensinamento. A Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique aqui sozinha para servir? Diga-lhe que ela venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. A Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Pai, abre nosso entendimento e nosso coração nesse momento. Repreende a ave de rapina, que a sua palavra diz que é Satanás que passa para roubar as sementes. Tira os espinhos e as pedras para que essas sementes sejam penetradas, feitas raízes profundas e possa crescer e dar fruto para louvor do seu nome. Amém. Amém. Então, para quem não está familiarizado com o texto, porque para a gente que já é cristão há muito tempo, esse texto aqui é um texto já que a gente sabe de cor. Mas para quem nunca leu um texto bíblico, para quem nunca esteve num culto, eu vou explicar o texto que a gente acabou de ler. Jesus estava junto com seus discípulos em viagem, não tinha nem avião, nem ônibus, nem Uber, nem carro. Eles estavam a pé em viagem, então, o que a gente deduz? Cansado, com fome, né? Ele passa numa vilinha, num vilarejozinho chamado Betânia. Ele já tinha estado ali outras vezes, em outros textos dos evangelhos conta que Jesus já esteve ali nesse vilarejo antes, na casa de outras pessoas. E a Marta convida Jesus para ficar na casa dela. Então, ela hospeda Jesus. A Marta faz o convite. E Jesus vai, então, com os discípulos para a casa da Marta. Chegando lá, a Marta tem uma irmã chamada Maria. Quando Jesus senta ali, já consigo visualizar a cena, né? Jesus sentado na sala com seus discípulos. A Maria está aos pés de Jesus, o que era típico de um aluno aos pés de um rabino.
rabino ensinava e os alunos ficavam sempre ali aos seus pés. Embora não pudesse uma mulher ter um rabino, homens tinham rabinos e aprendiam, Jesus permitia que as mulheres sentassem aos seus pés e aprendessem com ele. A Maria sentou aos pés de Jesus e então ele começou a ensinar. Ele estava ensinando e a Maria, como de costume, em outros textos da Bíblia a gente vê que ela é sempre assim. Ela está sempre aos pés de Jesus. Numa outra cena, ela quebra um vaso de um perfume caríssimo aos pés de Jesus. De novo, ela está ali aos pés dele, prestando atenção no que ele está ensinando. E a Marta, a irmã dela, está fazendo as coisas da casa para servir Jesus. Só que ela está agitada, preocupada, agitada, preocupada, agitada, preocupada. No grego, algumas Bíblias dizem ansiosa e preocupada, agitada. No grego, no original, ele fala agitada e preocupada, cheia de preocupação, tá? É isso que Jesus fala que ela está. E ela está ali agitada e preocupada, agitada e preocupada. E a Marta, ela se preocupa com tanta coisa, que ela se preocupa até com o que Jesus tinha que se preocupar. Ela fala assim para ele, o senhor não se incomoda que a minha irmã esteja aí, ao invés de estar aqui me ajudando a servir? Olha só, ela está preocupada até com o que Jesus tinha que estar preocupado, e ela está frustrada com Jesus. Porque do jeito que ela fala, dá a entender que ele deveria estar incomodado, e deveria mandar a Maria sair dali para ajudar a irmã. E aí, para nossa surpresa, para a surpresa da Maria, para a surpresa de Marta, para a surpresa de todo mundo, Jesus vira e fala, Marta, Marta, você está agitada e preocupada. Uma coisa só é necessária e ela escolheu a boa parte. Bom, para a gente conseguir entender esse texto, para a gente conseguir entender o recado de Deus para a nossa vida, a gente precisa entender o que é que Jesus está corrigindo na atitude de Marta. Muitas pessoas falam assim, um dia a gente tem que ser Marta, um dia a gente tem que ser Maria. Não dá para ficar só adorando, também não dá só para ficar servindo. Mas não é o serviço de Marta o problema. Jesus não está corrigindo o serviço de Marta. Sabe por que não? Porque servir é genuíno. Servir é uma ordenança. Jesus fala assim, quer ser o maior de todos? O que tem que fazer? Sirva. É ele mesmo que manda servir. Por quê? Porque até o Filho do Homem veio para servir e não para ser. Então, servir é genuíno. Servir é uma ordem de Jesus. Ele serve, ele manda servir. Porque cargas d'água ele estaria falando que a Marta está fazendo algo errado, se a Marta está servindo a Jesus e ele mesmo manda servir. Não é o serviço o problema, como está bem explicado no vídeo que vocês fizeram. Vamos lá. O que Jesus está corrigindo na atitude de Marta? Primeiro problema. Vocês estão comigo? Primeiro problema. Não é o serviço de Marta. O problema é que naquele momento Jesus estava servindo. Ele estava servindo. A Bíblia diz que Maria estava aos seus pés, aprendendo o que ele ensinava. O problema não é servir, o problema é que primeiro a gente precisa receber o que ele nos dá para depois servir. Como é difícil a gente simplesmente parar para receber, não é, minhas irmãs? Como é difícil. É mais difícil ainda se essa visita é alguém muito ilustre. A gente se constrange em deixar essa pessoa servir a gente. Isso aconteceu quando Jesus sentou com os discípulos no lava-pés. Ele tirou a capa que representa que ele é um rabino e trocou a capa de um rabino por um avental e uma bacia. Porque o nosso rei não tem como símbolo uma coroa de ouro, mas o símbolo do nosso rei é uma bacia e um pano. Esse é o reino de ponta cabeça. E quando ele colocou o pano, o avental e pegou a bacia, começou a lavar o pé dos discípulos, o Pedro falou, de jeito nenhum.
Que constrangedor o meu mestre lavar meu pé. Cara, imagina a unha do Pedro. Você consegue imaginar a unha de um pescador que anda de sandália em Jerusalém, no sol, na terra, no pó? Eu tenho vergonha do meio do calor tirar meu tênis para alguém lavar meu pé? Imagina o seu mestre, um rabino, que eles recebiam toda a honra dos alunos. E Pedro fala, não, meu não, de jeito nenhum, é constrangedor. O que Jesus fala para ele? Se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Saber receber é muito mais do que só receber. Se você não deixar, Pedro, eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Sabe o que significa isso? A mensagem do Evangelho começa com um grande presente recebido, do qual nós não merecemos. Favor não merecido, isso é graça. Eu não posso fazer nada para receber. Eu só creio e recebo. E se você quiser receber por esforço, você não pode ter parte com ele, você precisa aprender primeiro a receber. Efésios 2:9 é de graça pela fé para que ninguém se glorie e não vem de obras. Pedro, se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Você precisa aprender a receber de mim. Ah, Senhor, então tá bom. Então lava minha cabeça, meus braços. O Pedrão é exagerado, né? Suzana Vieira, dramático. Ai, Jesus, então lava tudo. Jesus, não precisa, Pedro. Porque uma vez que lavou o corpo, é uma vez só. É o pé que suja e tal. Ali a gente pode ir mais a fundo, falando de justificação e santificação. Mas o mais importante para esse momento é a gente entender que começa com ele servindo a gente. Começa com ele entregando algo para a gente. A Maria, Jesus está na sala servindo. A Maria está ouvindo o ensino, está recebendo o serviço de Jesus. Ela dava atenção e aprendia. E isso causava agitação e preocupação na Marta. A Marta estava mais interessada em servir do que em receber de Jesus. Porque é constrangedor a gente receber de alguém tão grandioso quanto Jesus, mas a gente precisa parar para receber. Primeiro problema, Jesus estava servindo naquele momento. Segundo problema, a ordem estava errada. A ordem estava invertida. O serviço é genuíno, porém ele não é em primeiro lugar. Primeiro a gente conhece quem a gente vai servir para depois servir. Imagina que a gente vai receber alguém importante aqui na igreja que a gente quer honrar. E aí a gente fala assim, irmãs, vamos receber alguém aqui importante? O que vocês acham da gente fazer um negócio assim, para honrar muito essa pessoa? Vamos fazer frutos do mar, uma caldeirada. Vamos fazer uns docinhos bem gostosos, assim, colocar flores. E aí o nosso convidado chega, e a hora que a gente põe a mesa, o nosso convidado fala, desculpa, eu não como frutos do mar, eu tenho alergia. Desculpa, mas eu não estou comendo açúcar, eu fiz aquela dieta, o zero açúcar. Tem como vocês tirarem essas flores aqui, que eu tenho alergia à flor? Não seria melhor conhecer o convidado antes de querer honrá-lo de alguma forma? Como é que eu quero honrar alguém se eu não sei do que essa pessoa gosta, o que ela faz, o que ela pensa, como ela é? Antes de servir a pessoa que eu quero honrar, eu preciso estar com ela. Quando Jesus dá o chamado apostólico da igreja, quando ele vai chamar os 12 para falar, vem cá, a missão da igreja é essa aqui, vai nascer agora o chamado apostólico da igreja. Marcos 3:13. Olha o que ele fala. Depois, subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então, Jesus designou 12 para quê? Agora, vamos lá, imagina aí 2 pontinhos. Jesus chamou os 12 para que, primeiro, estivessem com ele. Segundo, pregasse o evangelho e tivesse autoridade para expulsar demônios. Antes de pregar o evangelho e antes de ter autoridade para expulsar demônio, Jesus chamou os 12 para estarem com ele. Isso significa que o nosso serviço deve partir de um primeiro encontro de intimidade e comunhão com ele, e não o contrário. Eu não sirvo para tê-lo,
mas eu tenho, e então sirvo. Porque quem chama alguém para servir, sem andar junto, é um senhor de escravos. O dono do escravo, na época, o patrão, ele chamava o escravo e falava, vai lá e faz isso, isso, isso. Ponto final. O empregado ia e fazia. Mas Jesus vira para os discípulos e fala assim, eu não vos chamo servos, vos chamo amigos. Porque para servo eu não compartilho o segredo, mas amigo, nós contamos os planos e os segredos. Sabe o que significa? Que nós servimos a Jesus, mas nós servimos junto com Ele, sentado à mesa e não longe dEle. Deus não precisa do nosso serviço pelo nosso serviço. Ele não é como alguns espíritos que precisam de mula para baixar, incorporar e receber para fazer os trabalhos que os espíritos pedem. Não. Jesus não quer mulas. Jesus chama amigos que sentam à mesa e partilham o pão com Ele. Jesus transformou a água em vinho num casamento. Pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares de pessoas. Ele podia fazer o café na casa da Marta. Ele pode fazer todo o nosso serviço aqui na igreja. Ele pode fazer tudo. Ele tem corais de anjos que cantam majestosamente no céu. Se Ele quiser, Ele levanta até das pedras para clamarem e evangelizar as almas. Ele não precisa, Ele não está necessitado de nós. Ele nos dá a honra de participar do seu projeto, do seu reino. Sabe por quê? Que Ele nos chama para partilhar, para participar das coisas dEle? Porque lá no reino dos céus, tudo funciona em comunidade. Até o nosso Deus é um Deus triuno. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. E o Pai glorifica o Filho, e o Espírito testifica do Pai, e um glorifica o outro, e os 3 são um. Ele não poderia incluir pessoas nessa família de forma individual, mas Ele nos coloca nessa família e nos ensina a pensar como Ele. É tudo em conjunto. É tudo em conjunto, inclusive com a presença dEle no meio. Gente, olha que interessante. A Marta está servindo Jesus. E no meio do serviço dela para Jesus, ela está frustrada com Jesus. Ela vira para ele e fala, você não se importa que ela não esteja aqui me ajudando? Fala para ela, vir aqui me ajudar. Quando a gente serve muito Jesus, e a gente se esquece da intimidade com Ele, a tendência é a gente acabar até se frustrando com Ele. Como é fácil, em nome da obra, a gente se perder da intimidade. Porque a Marta não estava servindo o vizinho. Ela estava servindo a Jesus. Que coisa linda, que genuíno. E no serviço para Jesus, ela acabou perdendo a intimidade com Jesus. Se no final do dia, depois de tudo que a gente fez para Deus, a gente começa a orar menos do que orava antes, tem alguma coisa errada no nosso serviço. Se no final do dia, de todo o serviço que a gente prestou para a obra de Deus, a gente começa a receber menos dEle, ter menos intimidade com Ele, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Terceiro problema, a Marta estava agitada e com muitas preocupações. O que acontece muito com a gente, né? E é difícil a gente parar para ouvir Jesus quando a gente está agitada e preocupada. Gente, a Marta convidou Jesus para a casa dela, mas ela não para quieta. Como é difícil parar com tudo e ficar ali, simplesmente aos pés de Jesus, passar tempo com Ele. Você já convidou alguém para ir na sua casa e a pessoa chega lá e você não para quieta? Eu já. Eu quero agradar tanto a pessoa que eu fico assim, peraí, vou pegar um negocinho. Ah, mas você gosta disso aqui? E aí eu vou ver, daqui a pouco, a pessoa está indo embora. E eu não consegui conversar com a pessoa. A gente não chorou junto, não oramos, não demos risada. Só fiquei naquela coisa de servir, de servir, de servir. A intenção é boa, mas escorre pelos dedos o mais precioso daquele momento.
Por isso a Maria escolheu a melhor parte. Ela não deixou escorrer pelos dedos, ela aproveitou a pessoa. Talvez você fale assim, mas eu oro o dia todo. Eu oro o dia todo, eu não tenho esse problema. Eu oro no trânsito, eu oro no ônibus, eu oro... Eu quero te dizer uma coisa. Orar o dia todo e separar um dia para orar, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Orar o dia todo, o tempo todo, enquanto faz as outras coisas, e tirar 1 hora para orar, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quem aqui gosta de conversar com o marido, e o marido fica conversando com você assim, ó, tô entendendo, no celular. Não é horrível? Dá vontade de parar de falar, de contar a história, não dá? Ou com o filho, ou com qualquer pessoa. Você não sente que é uma falta de respeito, de atenção? Por quê? Porque a atenção está dividida. Quando eu falo isso para o meu marido, ele fala assim, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu não tenho culpa que você não consegue. Aí eu falo, então me conta o que eu te falei agora. Daí ele não lembra. Daí ele começa a rir. Fala de novo. É claro que a gente ora o tempo todo, e a gente ora sem cessar, como a Bíblia nos ensina. Mas é muito importante a gente parar aos pés de Jesus para receber. Porque a oração não é só a parte que a gente fala. A oração é a parte que a gente escuta também. Eu não me impressiono com gente que ora 20 horas por dia. Não acho que a pessoa é super espiritual porque fica orando, tipo, o dia inteiro, aquela pessoa orou. Se essa pessoa ora só falando. Eu me impressiono com pessoas que oram e conseguem passar tempo em silêncio para ouvir a voz de Deus de volta. Isso exige de nós disciplina. Parar e falar, agora eu vou aguardar. Sabe, minhas irmãs, por que muitas pessoas desistem de orar? Sabe por que muitas mulheres desistem dessa busca dos pés do Senhor Jesus? Primeiro, porque Deus não responde a nossa oração no tempo que a gente quer. Muitas vezes a gente senta de manhã, abre um devocional, faz a oração, lê o devocional, fecha o devocional, Deus não falou nada, tchau, até rimou. Li meu devocional, fiz minha oração, Deus não falou, tchau. Sinto te informar que Deus não responde a oração no tempo que a gente quer. Ele não é igual o Santo Antônio, que você põe ele de cabeça para baixo na pinga, na água, lá para você punir ele se ele não faz o que você quer. Deus tem o tempo dele para responder. E se a gente não aquieta o nosso coração, esse é o exercício necessário. A gente vai ficar sem ouvir a voz de Deus. O rei Saul estava prestes a entrar numa guerra, numa batalha, e precisava o sacerdote chegar para oferecer o sacrifício. Passou 1, 2, 3, 4 dias, o sacerdote não chegava. Deus não atendeu o que ele queria na hora, no tempo que ele quis. Então, o que ele fez? Ele mesmo acendeu, queimou o sacrifício. Samuel chegou e falou para ele, você acabou de perder o seu trono. Você acabou de ser destituído da sua posição de rei de Israel, porque você colocou a mão no que você não poderia ter colocado, você não esperou a provisão de Deus. Nesse momento, Deus acabou de encontrar um coração que espera e que escuta a voz dele, e Deus já vai ungir um outro para ser colocado no seu lugar. Muitas vezes a gente deixa de receber coisas de Deus, porque a gente não esperou a resposta dele, e a gente vai lá na frente e troca os pés pelas mãos, como Saul fez. Muitas pessoas desistem dessa vida de oração, da tentativa de ouvir a voz de Deus, de estar aos pés de Jesus. A gente acabou de falar, porque Deus não responde no nosso tempo. Segundo, porque Deus não responde da forma que a gente quer ouvir. Tem gente que vai atrás de um profeta, Deus fala comigo, e aí o profeta não dá resposta, não fala, e aí a pessoa já desanima. Abre a Bíblia, sorteia lá um versículo, Deus não fala, e desiste.
Deus não responde no tempo que a gente quer e nem da forma que a gente quer. Elias estava numa caverna, mal, ameaçado de morte, tinha acabado de sair de uma batalha. E ele quer ouvir a voz de Deus, e ele começa a chorar, dizendo, Deus, eu tenho vontade de morrer. Não ficou ninguém comigo, olha a minha vida. E aí começa um terremoto. O que Elias pensa? Terremoto, a voz de Deus. A Bíblia fala que a voz de Deus não estava no terremoto. E então, de repente, começa um fogo. A voz de Deus também não estava no fogo. E de repente vem o quê? Um vento, uma brisa suave. E ali estava a voz de Deus. No vento suave, na brisa. E Deus começa a falar com ele, Elias, você não está sozinho. Tem mais milhares de homens junto com você. Você vai ficar bem. Eu vou te renovar. Eu vou renovar tuas forças. Você vai caminhar mais umas léguas ainda. E Elias começa a ser renovado por Deus. E Deus começa a responder a oração dele naquele vento, na brisa suave. E às vezes a gente quer que Deus responda a nossa oração de um jeito. A gente determina como Deus vai falar. E Deus não responde do jeito que a gente quis. Uma vez, eu estava indo trabalhar. Eu era gerente de investimento num banco. E assim, a pressão estava forte para bater meta. Eu estava assim, no limite das minhas forças. Irritadíssima, nervosa. Já assim, quase num burnout. E eu estava indo para uma reunião de manhã. Uma chuva, um temporal, aquele trânsito em São Paulo, Zona Sul. Eu olhava assim, tudo parado. Eu comecei a gritar dentro do carro, nervosa. Meu Deus, que inferno! Eu não acredito, eu vou perder a reunião. A minha chefe era uma mulher muito brava, ruim. Eu já comecei a ficar nervosa. E nisso que eu estava ali nervosa, angustiada, brava, um mendigo bate no meu vidro. Eu virei assim, ó, já para catar o mendigo pelo pescoço. Olha isso. E eu fiz assim para ele, não tenho dinheiro. E virei para frente de novo. E eu assim, meu Deus, faz abrir esse farol, faz abrir esse farol. Ele bateu de novo. Falei, tá brincando com a minha cara. Não, esse mendigo está de brincadeira. Virei assim, na hora que eu virei, ele estava com um sorriso daqui a aqui. Ele só tinha um dente. E ele com um dente só fez assim para mim, ó. Baixa o vidro. Aí eu olhei para ele assim, falei, ousado. Ele falou, não faz assim não. Faz assim, ó. Porque o seu dia vai ser uma bênção. Deus está com você. O mendigo começou a pregar para mim. Que humilhação. Aí eu fiquei muito envergonhada. Aquele meu ódio, aquela raiva assim foi embora. Eu comecei a ficar constrangida. Eu falei, Deus está falando comigo. E aí eu virei para o lado para pegar um dinheiro na minha bolsa, para dar para o mendigo, para abençoar ele. A hora que eu virei, não tinha ninguém do meu lado. Ninguém. Aí eu olhei para trás, assim, no retrovisor, abri o vidro com chuva e tudo, e fiquei procurando, o homem desapareceu. E eu comecei a chorar e falei, Deus, foi o Senhor que falou comigo. Deus tem muitas formas de falar com a gente. Às vezes Ele está falando com você, usando a vida do seu filho, da sua filha para falar com você. E você não está acreditando que é Deus, porque é só uma criança falando. Deus fala com a gente em sonhos. Deus está falando aqui agora com a gente. A palavra dEle é a verdade dEle revelada. Se você conhecer as Escrituras e todo dia mergulhar nessa palavra, todo dia Deus vai falar com você. E sabe quais são as consequências da gente não ter tempo com Ele? Não passar momentos aos pés do Mestre? Primeiro, perda de tempo. A gente perde muito tempo na nossa vida quando a gente não tem esses momentos com Ele. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Grava, memoriza, anota, porque isso é muito importante. Foi o Senhor que colocou isso aqui no meu coração para falar para vocês. Não existe neutralidade.
Quando a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente está ouvindo outras vozes. Não tem como a gente não ouvir voz nenhuma. Se a gente não ouve a voz de Deus, a gente ouve a nossa, a gente ouve de pessoas, a gente ouve a voz de Satanás. Uma vez eu fui pregar numa igreja, estava com a minha mãe, e eu não conhecia o bairro. Era muito longe. Eu coloquei no GPS, no Waze. E o Waze começou a me jogar para dentro de uma quebrada, no morro. E eu fui entrando no morro, fui entrando e foi ficando sem saída, não tinha mais como sair. E o povo me olhando feio lá dentro do morro da comunidade. Eu falei, mãe, a gente está perdida, esse endereço não tem nada a ver. O Waze está levando a gente para uma cilada. A minha mãe falou assim, e agora? Minha mãe começou a ficar nervosa. Eu falei, me dá seu celular. Eu parei o carro e coloquei o celular dela no Google Maps, que é outro GPS. Aí o meu celular falava assim, vire à direita. O da minha mãe falava, vire à esquerda. Aí eu falava, não, tá de brincadeira. Aí eu falava, e agora, direita ou esquerda? Minha mãe falava, não, você já seguiu esse, segue esse. Aí eu virava à esquerda e saía no mesmo lugar onde já tinha passado. Aí o meu falava, siga na direção. E o da minha mãe falava, vire à esquerda e pegue o retorno. E aí a minha mãe começou a gritar, você não está vendo que a gente não está chegando em lugar nenhum? E aí meu coração disparou. Eu falei, peraí, eu estou ouvindo 3 vozes. O meu GPS, o GPS da minha mãe, a minha mãe gritando, 4, porque tinha a minha mente ainda pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu vou perder o culto, não vai dar tempo de chegar, nós estamos muito tempo perdido. Tem 4 vozes falando aqui. Eu preciso decidir qual é a voz que eu vou escutar, senão eu não vou chegar em lugar nenhum. E eu falei, essa voz eu já escutei, deu errado até aqui, então desligo. Você não sabe, eu não sei, vamos escutar essa aqui. A gente tem que fazer isso, minhas irmãs. A gente tem que decidir qual é a voz que a gente quer escutar para guiar a nossa vida. Ou a gente ouve a voz de Deus, ou a gente então acredita, decide ouvir as outras vozes. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, nós precisamos intencionalmente desligar todas as outras vozes. A Marta mostra para a gente que é possível deixar de ouvir a voz de Jesus, mesmo num serviço para Ele. Às vezes é algo bom que a gente está fazendo, mas que não era o que Ele queria que a gente fizesse. O rei Davi falou assim numa oração, Deus, eu moro num palácio e o Senhor mora numa tenda, num tabernáculo móvel, isso não é justo. Eu vou construir para o Senhor um palácio. Sabe que Deus respondeu para o Davi? Quem te pediu isso? Quem te pediu isso? Por acaso não sou eu o Deus que escolheu habitar em tabernáculos? Nós sabemos que futuramente o Salomão, o filho dele, é que vai construir o templo. Mas se Davi não tivesse esse momento de oração, como ele costumava ter, se ele não tivesse tido esse momento aos pés de Deus, compartilhando o desejo genuíno dele, ele ia passar uma vida inteira num projeto, gastando tempo e dinheiro, achando que estava adorando a Deus, para no final ouvir Deus falar para ele, quem te pediu isso? O nosso Deus conhece passado, presente e futuro. Não seria bom a gente ouvir dele, alinhar a nossa agenda com ele, já que ele conhece o futuro? Quantas frustrações a gente deixaria de ter se a gente passasse mais momentos assim, alinhando a nossa vida aos seus pés? A gente carrega muito lixo desnecessário na vida. A gente entra em brigas e confusões desnecessárias. A gente dá respostas erradas, atravessadas para as pessoas. Compromissos errados, até alianças com pessoas que a gente faz erradas, simplesmente porque a gente não passou tempo suficiente aos pés dele para alinhar se era isso que ele queria. Jesus conta uma parábola de um homem que era rico e tinha muito dinheiro e já tinha construído muita propriedade. E ele fala assim, olha, só vou trabalhar nesse último empreendimento, é a última obra, assim que eu terminar esse empreendimento, eu vou me aposentar e vou curtir a vida, esse é o último. E aí Deus fala para esse homem, louco,
ainda hoje eu vou pedir sua alma. Já pensou você passar uma vida num projeto, achando que num determinado momento você vai começar a viver aquilo e você nem sabe que aquele dia é o dia que você vai morrer? Já parou para pensar que o nosso Deus tem um plano para a sua vida, desde o ventre da sua mãe, e que se nós sentarmos aos seus pés para alinhar, a gente vai otimizar tempo, viver com propósito, ser mais feliz, adorar o Senhor e receber galardões? Minhas irmãs, nós somos cercadas de planos o tempo todo. Os nossos filhos fazem plano com a gente. Nossos amigos fazem plano com a gente. A igreja faz plano com a gente. O chefe faz plano com a gente. O marido faz plano contando com a gente. Quais planos você vai rejeitar? E quais planos você vai aceitar? Já parou para pensar na sua agenda de 2026? Você vai receber muitos convites, muitos projetos vão surgir. Muitas pessoas já estão planejando 2026, contando com você em algum momento. Quais planos você aceita e qual compromisso você não aceita? Como é que você faz isso sozinho? Não seria bom a gente sentar aos pés do mestre antes da gente ajustar o botão do sim e do não? Porque muitas vezes ele vai dizer, esse compromisso até parece meu, mas não é esse que eu tenho para a sua vida. Se você disser sim, você só vai perder o tempo da sua vida. E se você me ouvir, eu tenho uma outra coisa para você nesse tempo. Jesus fazia isso muito bem. Nós vemos na Bíblia que a família dele tinha planos para ele, os discípulos tinham plano para ele, os fariseus tinham plano para ele, Satanás tinha um plano para ele. E muitas vezes ele frustra as pessoas. Os irmãos dele dizem assim, você tem que ir para tal lugar. Ele fala, não vou, agora não vou, não chegou minha hora. A mãe dele chega para ele e fala, não chegou minha hora. Os religiosos querem pegar ele, vai para outro lugar. Ele não curou todos os doentes, ele não expulsou todos os demônios, ele não fez todos os lugares que ele passou, ele não fez milagres em todos os lugares. Por quê? Porque ele tinha uma agenda alinhada com o Pai. Todos os dias Jesus se retirava da multidão e falava com o Abba. Ele se prostrava na presença do Abba e dizia, Pai, convém que eu faça a sua vontade. A minha fome não é de comida, mas de fazer a vontade do meu Pai. Antes de apertar o botão do sim e do não, antes da minha agenda, antes dos meus compromissos serem feitos pelas pessoas, é lá no céu que eu alinho o que eu vou fazer aqui na terra. Os judeus não passam por Samaria, porque não falam com samaritano. Jesus passa por Samaria, porque na agenda do Pai, naquele dia, tinha a salvação de uma mulher que estava no poço meio-dia. E na agenda dele convém que ele pare ali para salvar aquela mulher que vai salvar toda aquela região. E ele faz o que for necessário, despacha um discípulo para cá, despacha o outro para lá, porque ninguém vai impedir o que está alinhado na agenda dele com o Pai. Irmãs, quantas vezes a gente é roubado daquilo que Deus tem para nós? Quantos dias da nossa vida escorregam pelo ralo o propósito que Deus tem para a gente, porque a gente não presta atenção no que Ele está falando? Quanto tempo da nossa vida? Meu filho estava com febre hoje, queimando de febre. Ontem ele estava com febre. E eu orando, preparando a palavra, parei e um versículo pulou na minha mente assim. Se tem um enfermo no meio de vocês, traga para ungir e ore. Eu falei, por que eu ainda não fiz isso com meu filho? Eu conheço a palavra de Deus. Chamei minha filha Isabela, vamos ungir o Arthur e vamos orar por ele. O Wagner não estava, tinha ido visitar um cliente. Nós ungimos o Arthur, oramos e repreendemos a enfermidade. Quanta coisa passa despercebida, porque o Espírito Santo não está falando que nem um terremoto e que nem um fogo, mas ele está falando como uma brisa suave. E para a gente pegar essa visão, a mensagem, a gente precisa parar tudo, desligar o celular,
desligar todas as vozes que competem com a voz dele. A nossa voz, preocupação, televisão, celular, a gente precisa desligar todas as vozes que competem com a dele. Ir lá para o nosso lugar secreto e simplesmente ficar em silêncio. Até a gente ouvir a voz do nosso Pai. Outra consequência da gente não passar tempo com Ele é andar ansioso e agitado. Eu não sei se a Marta era ansiosa porque não via Jesus ou se ela não ouviu Jesus e ficou ansiosa. Não sei se o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. As duas coisas são verdadeiras. A Bíblia fala que para a gente não andar ansioso por coisa nenhuma. Mas quando isso acontecer com a gente, tem um segredo. Tem um remédio. O que Paulo fala em Filipenses? E Paulo escreve isso preso. Está na cadeia falando isso. Quando você tiver com ansiedade, conta tudo para Deus numa oração de petição e de súplicas. Pega a sua lista de reclamação e transforma numa lista de oração. De verdade. Coloca tudo que está te angustiando, aprisionando o seu coração, te preocupando, escreve. E fala, Senhor, nesse momento eu transformo uma lista de angústia, de ansiedade, numa lista de oração. Estou sentindo isso. Estou preocupada com isso. Estou pensando nisso. A sua palavra fala que é para eu orar te apresentando. Então está aqui. Te apresento. Me ajuda. A Bíblia diz que naquele momento que você fizer isso, uma paz que excede o entendimento invadirá sua mente e seu coração. Pode ser que o problema nem seja resolvido. Mas o que ele garante é que uma paz que excede o entendimento vai invadir a sua mente e o seu coração. Porque muitas vezes as pessoas olham para uns crentes e falam, nossa, esse crente é meio xarope, né? A vida dele está cheia de problema, mas ele fica rindo, parece que está feliz, parece bobo. Por quê? Porque a nossa paz excede o entendimento, não dá para a pessoa entender. Não tem explicação, não é para explicar, é simplesmente o que o príncipe da paz tem, produz em nós através do Espírito Santo, ainda que a gente esteja no meio do caos, a gente consegue sentir a paz, por isso excede o entendimento. E para a gente finalizar, vamos falar da boa parte. A gente viu que a quantidade de coisa que a gente perde na vida, quando a gente negligencia a boa parte. Mas quando a gente para e escolhe a boa parte, quando a gente vai para os pés de Deus, para ouvir, para receber dEle, e eu espero que você esteja recebendo, quem é que está recebendo hoje? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu sei que você ama servir a Deus, eu também amo servir a Deus, mas para a gente servir Ele certo, a gente tem que primeiro estar com Ele. O nosso serviço tem que ser consequência, resultado desse encontro. Se não for, está errado. Sabe por que é tão difícil a gente escutar a voz de Deus, a gente parar tudo? Sabe por quê? Porque a voz de Deus, ela é poderosa para penetrar todas as áreas, as esferas da nossa vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder para penetrar e separar e dividir juntas e medulas. A palavra de Deus, a voz de Deus tem poder para atingir tudo, exatamente tudo em nós. Então existe uma luta enorme para que você não pare para ouvir essa voz. Existe uma luta fora do mundo natural e físico, no mundo espiritual. Existe uma guerra, uma luta, para que você não pare, para que você não escute essa voz, porque ao som dessa voz, coisas poderosíssimas começam a acontecer na nossa vida. Oh, Jesus, fala conosco. A voz de Deus dá direção, cura, vida, paz, alegria, ânimo, restauração. A voz de Deus é poderosa para nos transformar de dentro para fora. Ao som
dessa voz, o mar se aquietou. O mar escutou a voz dele e se aquietou. Ao som da voz dele, a tempestade desviou o seu furor. A tempestade estava furiosa, mas quando escutou o som da voz de Jesus, ela desviou o seu furor. Ao som dessa voz, Lázaro reviveu depois de 4 dias. Ah, se a Marta soubesse que aquele que sentava no chão da sala dela ia fazer o irmão dela morto reviver depois de 4 dias. Que assombrosa presença era aquela. Que majestosa presença era aquela. Parecia um homem só, de carne e osso, normal, com fome. Mas ele era muito mais do que um homem, era o próprio Deus encarnado. Quanto poder há no nome de Jesus, minhas irmãs. Ao som da sua voz, o mundo inteiro foi formado. Quando a voz dele ecoou, o céu, a terra se formou. No prólogo, no início de João 1, ele vai dizer que todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Jesus, o verbo, que já estava no início, no começo, no princípio. Jesus é a expressão de Deus. Deus falou e ele fez. O universo foi criado ao som dessa voz. Por isso, nosso adversário não quer que você pare, descanse e escute a voz dele. Porque assim como o universo é formado ao som da voz dele, assim como a tempestade desvia o furor ao som da voz dele, assim como o mar obedece à sua voz, se você parar e escutar essa voz, tudo que está morto em você vai reviver. Tudo que está doente vai receber cura. O desânimo vai desaparecer e ele injeta ânimo novo e vida. Vida. Fardos e julgos pesados colocados em cima de nós. Tudo isso desaparece quando você simplesmente ouve essa voz. Ninguém entende mais do ser humano do que aquele que fabricou o ser humano. Ele é o nosso Criador. Por isso existe tanta luta, até mesmo de forma sutil, num trabalho sagrado, para que você não pare e não escute essa voz. Porque quando você parar para ouvir essa voz, tudo em você vai reconhecer e vai obedecer. O seu espírito vai reviver. A sua alma será curada, suas emoções restauradas, o seu corpo vivificado como Elias foi. Vai, caminha mais uma légua, porque eu estou aqui com você. É isso que acontece conosco quando a gente vai para os pés do mestre e escuta o que ele tem para falar. Então, de todo o seu coração, diga para o Senhor hoje: fala comigo, Senhor.